Nesse vídeo vamos ver 3 ações americanas que estão descontadas, que estão baratas na bolsa de valores. Vamos ver os principais indicadores delas e o motivo de por que elas caíram tanto desde o início do ano. Então, bora lá pro vídeo, vamos analisar essas empresas e ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira. Bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe lá fora ou caso você não invista, me deixa aqui por que você ainda não começou, se você tem um pouco de medo ou é falta de conhecimento, que aí eu posso trazer vídeos aqui para te ajudar a te incentivar a investir lá fora, para você pegar uma parcela do seu patrimônio e dolarizar. É muito importante que a gente invista, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, para a gente ter uma parcela ali dolarizado para proteger principalmente da inflação e de outros riscos que nós temos aqui no Brasil. E beleza, a primeira ação que a gente vai ver é a Netflix e nós podemos comprar através do código NFLX. Aqui eu vou mostrar sempre a opção de investir lá fora e também a BDR, que seriam aqui os recibos de ações norte-americanas. Então basicamente a diferença é que se você investir lá fora, você procura pelo código NFLX, você estará investindo diretamente nos Estados Unidos, você precisa mandar seus reais e converter para dólar, e aqui as BDRs são opções mais fáceis para a gente investir aqui do Brasil. Então nós investimos aqui através das corretoras brasileiras, mas o seu dinheiro continua em reais. A gente está investindo nas empresas americanas, mas existe essa diferença. Lá fora a gente tem uma proteção maior, que o nosso dinheiro está de fato em dólar. Aqui ainda nós mantemos o nosso dinheiro em reais. Então essa é a diferença maior, mas o interessante é que você comece a investir no exterior, caso você ainda não tenha uma parcela da sua carteira lá fora, que você comece mesmo pelas BDRs, ou então se você quiser já dar um passo a mais, investindo lá fora. Então, caso você queira investir lá fora, NFLX, e a BDR aqui no Brasil, NFLX 34. Lá fora a ação está sendo negociada com um valor de 224 dólares. Mas lembrando que a maioria das corretoras americanas, elas oferecem a opção de comprar frações de ações. Então a gente não precisa desembolsar 200 dólares para comprar uma ação de Netflix. A gente pode comprar ali algumas frações, comprando, por exemplo, com 2 dólares, 4 dólares, 10 dólares. A gente consegue fracionar essa ação. E é interessante que a gente veja que a queda que teve a Netflix, que é de quase 60%. Já a sua BDR aqui no Brasil, a gente pode comprar ela aqui com cerca de 22, 23 reais. Aqui eu trouxe um pouco do histórico da Netflix dos últimos 5 anos. Se a gente pegar o topo histórico da Netflix, ela chegou a ser negociada a 680, 690 dólares. E se a gente for calcular a queda, ela chega aqui a 67%. E hoje ela estaria sendo negociada então a 224 reais. Mas claro, existem alguns motivos que levaram a toda essa queda e é isso que a gente vai ver agora em seguida. O porquê de investir na Netflix. Será que realmente é uma oportunidade ou a empresa está indo muito mal e daqui pra frente ela não vai crescer tanto? Bom, os motivos que nos levam a investir na Netflix seriam que ela foi a pioneira, ela que revolucionou esse mundo da TV, ela trouxe o streaming pra gente e isso realmente foi muito impactante para todo mundo. Não existe uma pessoa que não conheça, que não ouviu falar de Netflix e que já não tenha feito alguma assinatura. Nem que seja lá compartilhado com um amigo, mas a maioria sim já teve uma assinatura, já assistiu a séries e filmes exclusivos da Netflix. Esse é outro ponto positivo, ela possui séries exclusivas, filmes e séries que são produzidas pela Netflix e possuem alta qualidade. Então ela aposta bastante nisso, nesse conteúdo exclusivo e também acaba cobrando um pouquinho mais do que as suas concorrentes. E com isso ela tem um custo de aquisição do cliente que é baixo. Ela consegue através das suas séries conseguir atrair novos clientes, novos assinantes. E isso deixa o custo de aquisição do cliente bem baixo. Esse é um ponto que a empresa se destaca. Ela tem bastante custo para produzir as suas séries, mas isso também favorece ela na hora de captar novos assinantes. Um outro ponto bem positivo para a Netflix é que ela tem uma receita líquida crescente. Se a gente olhar a imagem aqui do lado, o gráfico mostra que existe um crescimento muito grande e nós temos ali a linha laranja que mostra o lucro líquido da empresa, que também vem crescendo bastante com os anos. Mas veja que o gráfico mostra também aquela parte mais azul escuro, que os custos da empresa também vão aumentando. É isso que a gente estava falando. Ela tem um custo muito elevado para produzir as suas séries, os seus filmes, e isso acaba que diminui o lucro líquido dela. Mas ela conseguiu manter o seu lucro líquido crescente e isso é muito bom para a empresa. Hoje ela é a maior streaming do mundo, ela tem mais de 220 milhões de usuários, de assinantes. Ela está atuando na expansão principalmente na Ásia. Existem ali até séries que revolucionaram também, como Round 6, que é lá da Coreia do Sul. Então existe todo um público novo que está chegando também na Netflix e é aqui que ela está apostando, em conseguir mais assinantes também agora na Ásia. E como ela foi a primeira
nesse ramo, ela tem um pouco mais de experiência do que seus concorrentes, e aqui que ela pode inovar e buscar alternativas para conseguir lucrar mais. Porque um ponto negativo, agora já entrando aqui no risco de investir na Netflix, é que ela só tem uma fonte de receita, que são as assinaturas dos seus usuários. Agora, se ela conseguir inovar e conseguir uma outra fonte de dinheiro, e aqui que eles estão pensando e tentando ver o que eles podem fazer, já existe até uma notícia que eles vão criar uma assinatura mais barata, mas incluindo ali algumas propagandas, o que eu não acho muito legal. Eu acho que atrapalha a dinâmica ali da gente estar assistindo aquela série, aquele filme concentrado, e dali a pouco vem uma propaganda. Mas seria um preço bem mais acessível ali colocando alguma propaganda. Talvez ela consiga ganhar mais dinheiro com isso, mas isso ainda está em estudo, está em teste. Um dos motivos que levaram essa queda tão brusca é que no último trimestre ela teve praticamente 1 milhão de assinaturas que foram canceladas. Aqui, claro, a gente tem que olhar que muitos desses usuários eles estavam na Rússia, a Netflix não está mais disponível na Rússia, ela simplesmente saiu fora e, claro, perdeu muitos assinantes com isso. Ao mesmo tempo que as suas séries exclusivas elas atraem novos assinantes, elas são muito caras, elas exigem aqui um custo muito alto, e aqui pode ser um ponto negativo, porque talvez ela não consiga dar conta de criar tanta série, criar tanto conteúdo, pois existem concorrentes entrando, como a Amazon Prime, que é o segundo maior streaming do mundo, com praticamente 200 milhões de assinaturas, e em terceiro lugar nós temos a Disney Plus, que já chegou ali em 150 milhões de usuários. Fora isso, fora as concorrentes diretas, existem aqui outros meios, como o próprio YouTube ou Spotify, podcasts que são vistos tanto no YouTube como no Spotify. Então existem conteúdos gratuitos na internet que ocupam o tempo dessas pessoas, e para essas empresas, quanto maior for o tempo dedicado a elas, melhor. Então existem tanto conteúdos gratuitos e também as suas concorrentes que vem crescendo, e tudo isso então levou a essa queda das ações da Netflix. É claro, existe a inflação lá nos Estados Unidos que vem aumentando, isso impacta diretamente a população, que acaba ali optando às vezes por cancelar a assinatura da Netflix para gastar o seu dinheiro ali com comida, com gasolina, enfim, com outros produtos. A segunda ação que a gente vai ver é Facebook, que trocou de nome e agora se chama Meta. Então lá fora nós podemos encontrar a ação com o código Meta, e aqui no Brasil nós temos a BDR, que também trocou de nome, que é M1TA34, que é o MITA34. Beleza, a gente pode comprar ações lá fora com cerca de 161 dólares, mas lembrando que a gente pode comprar frações dessa ação, e nos últimos 12 meses ela teve uma queda aqui de praticamente 56%. A sua BDR aqui no Brasil pode ser comprada ali em torno de R$30. E analisando o histórico de negociação aqui do Facebook, a gente vê que o topo máximo da ação ficou ali em torno de 370 dólares, ali ainda em 2021. E de lá para cá nós tivemos uma correção muito grande, devido também à inflação, os juros subindo lá nos Estados Unidos. Da mesma maneira que aqui no Brasil o Banco Central aumentou a taxa de juros, e isso impacta diretamente nas ações das empresas que agora possuem dívidas maiores, que não conseguem pegar tantos empréstimos, tudo fica mais caro para essas empresas crescerem. Lá fora, o Fed, que seria um equivalente aqui ao Banco Central, está aumentando os juros também nos Estados Unidos, e isso impacta diretamente essas empresas, principalmente empresas de tecnologia e de crescimento, que é o caso aqui do Facebook, de Netflix e de várias outras empresas que nós temos lá fora. Então ela teve o seu topo ali em 370 dólares, caiu cerca de 57% e hoje está sendo negociado então a 161 dólares. Veja que tem uma queda aqui bastante expressiva, e se a gente pegar o acumulado dos últimos 5 anos, a gente teria aqui um prejuízo na ação de 3%. Se a gente tivesse comprado lá em 2017 e segurado até agora em 2022, a gente teria um prejuízo aqui de 3%. E bom, por que a gente deveria investir em Facebook? Aqui entra aquela questão que ela é a maior rede social do mundo, ela possui praticamente 3 bilhões de usuários, sendo que desses 1 bilhão são usuários ativos que conectam todos os dias na rede social. Então existe aqui um número muito grande. Se a gente comparar com outras redes sociais, como o YouTube, se a gente for considerar que o YouTube é uma rede social, existem ali 2,5 bilhões de usuários do YouTube. Em terceiro lugar estaria o Instagram com 1,4 bilhões, que também é do Facebook, que também é do grupo Meta. E lá em quarto lugar aqui começa a entrar a concorrência do Facebook com o TikTok, que tem praticamente ali 1 bilhão de usuários e vem crescendo bastante. Então o Facebook é a maior rede social do mundo, ela tem agora essa pegada do metaverso, por isso trocou de nome, que seria uma nova realidade, um novo universo pra gente interagir. Existe toda aquela ideia da gente entrar nesse mundo, nesse metaverso, onde a gente teria ali interações com outras pessoas, mesmo estando em casa. Então a gente poderia estar numa reunião de trabalho ou dentro de um show do Metallica, do Foo Fighters. A gente estaria com uma visão como se estivesse lá dentro na arquibancada, olhando de frente para aquele show. Enfim, existe um mundo de possibilidades que vem com o metaverso, mas isso tudo está muito no início. É uma aposta do Facebook que está tentando inovar com isso, e ele tem muito caixa para isso. Ele tem uma receita líquida crescente que é impressionante. Se a gente for olhar essa imagem aqui da direita, a gente vê uma escadinha que mostra
mostra ano após ano toda a receita líquida que a empresa tem. Então ali em verde nós temos a receita líquida, que vem aumentando muito, e aquela linha laranja mostra o lucro líquido de fato da empresa. Então a empresa ela possui muito caixa, ela tem muito lucro e agora ela está expandindo, tentando inovar, tentando sempre se manter a líder do mercado. E outro ponto positivo para a gente levar em consideração é que quando a gente investe no Meta, a gente está investindo na verdade no Mark Zuckerberg. É ele que está ali por trás tomando as decisões e ditando para que lado vai a empresa. Então se a gente acredita que ele é um cara visionário e que ele vai revolucionar ainda mais o nosso mundo, então a gente poderia investir aqui tranquilamente na Meta. E qual que seria o risco da gente investir? Bom, aqui seria justamente isso, o metaverso fracassar. Existe aqui muito investimento, muito dinheiro sendo colocado no metaverso, mas isso ainda não mostrou resultados. Nós temos grandes empresas como Nike, Coca-Cola, Adidas, enfim, existem grandes empresas que estão adotando o metaverso, mas ainda é um projeto que está engatinhando, precisa de muito tempo para de fato ser comprovado como um projeto que vai dar lucro, que vai ser algo revolucionário. Tem chances do metaverso fracassar e esse é um dos maiores riscos que nós temos aqui no Facebook. Outro risco bem relevante é de outras redes sociais, como o TikTok, e que já tem ali 1 bilhão de usuários. Então existe sim uma pressão vinda aqui do TikTok ou de outras redes sociais que venham a surgir. Antes da gente ir para a última ação, eu vou pedir o seu like também para se inscrever aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo vídeos de qualidade para você pegar e aprender e evoluir como investidor. E bora lá então, sem enrolação, vamos para a última ação, que é Disney. Aqui nós podemos comprar a ação lá fora através do código DIS, e aqui no Brasil, através das BDRs, nós temos a DISB34. Uma ação da Disney lá fora pode ser comprada com cerca de 114 dólares e ela teve uma queda no último ano de cerca de 35%. Aqui no Brasil a gente pode comprar BDRs com cerca de 38, 39 reais. E aqui olhando o histórico, olhando o gráfico da Disney, a gente vê que o topo máximo dela foi ali em torno de 190 dólares. E de lá pra cá a gente teve uma queda de 43%. Então hoje a ação está sendo negociada a 114 dólares. Teve uma queda aqui também bem grande e nos últimos 5 anos, se a gente tivesse comprado lá em 2017, a gente teria nesses 5 anos um acúmulo aqui de 12% de rentabilidade. É pouca coisa, pois justamente teve essa queda aqui bem grande, bem acentuada, mas nos últimos meses ela já vem demonstrando uma reação. Existe ali um aumento do valor da ação, senão ela estaria com uma queda maior ainda. E bom, por que investir em Disney? Quais os motivos que levam a gente a comprar as ações da Disney, da gente se tornar sócio de Disney? Ela é a gigante do entretenimento, ela é referência no mundo inteiro. Muitas pessoas sonham em ir até os parques da Disney e ela vende principalmente a experiência de você estar lá no parque, de você interagir com os personagens da Disney, da Marvel, da Lucasfilm. Então é isso, ela vende principalmente essa experiência, ela é única no mundo e é aqui que entra um maior ponto positivo dela. Não existe outra empresa como o Disney. E além de tudo isso, com todos os parques e com tudo que ela ganha com produtos licenciados, ela vem comprando canais de televisão como Fox, ESPN, ela comprou a Lucasfilm, a Marvel, então ela vem expandindo também na parte tecnológica dela, criando o Disney Plus, que é o terceiro maior streaming do mundo, com cerca de 154 milhões de assinaturas. Então quando a gente fala de Disney, na verdade é todo um conglomerado, não são somente aqueles parques, aqueles produtos da Disney. Existe aqui uma série de fontes de receita diferente para a empresa. Agora, quais que seriam os riscos dela? Ela está sendo negociada a um PL alto, ela não paga dividendos e o mercado estava avaliando a empresa com números altíssimos. E talvez isso, com toda essa correção, com a alta da inflação lá nos Estados Unidos, com toda essa correção da bolsa americana mesmo, isso tudo puxou a ação para baixo. E claro, além disso, ela foi bastante prejudicada pela pandemia. Existe toda a parte tecnológica dela, ela veio buscando inovação, crescendo nessa parte, mas uma boa parte da receita vem sim dos parques e isso foi muito prejudicado durante a pandemia. Mas isso é questão de tempo, nós já estamos voltando ao normal, os parques já estão enchendo novamente e aí a receita dela também volta. E falando da receita, nós podemos ver na imagem que é uma receita líquida crescente. Ela só teve impactos durante o ano 2020 e 2021, muito em decorrência da pandemia. Agora é natural que essa receita volte a crescer e que o lucro líquido da empresa também venha a crescer. Nós vimos aqui 3 excelentes empresas americanas que passaram por quedas bem acentuadas de 40, 50, 60% na bolsa americana. Então sim, é uma oportunidade para a gente começar a investir, para a gente se tornar sócio dessas empresas, desde que você acredite no business de cada uma delas. Por exemplo, Netflix é uma empresa que, ao meu ver, está bem mais arriscada do que as demais. Ela possui muita concorrência entrando. Já o Facebook precisa demonstrar que o metaverso irá dar certo, precisa demonstrar alguns resultados para que de fato a gente tenha mais segurança para investir na empresa. E Disney, ao meu ver, aqui das 3 é a mais segura para a gente investir
competir. Eu não vejo que ela possui concorrentes à altura, mas ela estava sendo negociada a um valor muito alto. Então a gente tem que ver o momento certo de entrada. Se você se interessou por alguma dessas empresas, analise um pouco mais, busque mais informações e aí decida se vale a pena você ter elas em carteira, se você quer ser sócios dessas empresas por um longo prazo. Quando a gente investe aqui, a gente está sempre falando de longo prazo, para a gente segurar elas por 5, 10, 15 anos lá na frente. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e comecei a dolarizar o meu patrimônio ainda em 2020. Comecei a investir nos Estados Unidos antes da pandemia. Posso dizer que lá fora existe um universo completamente diferente. Existem muitas ações, muitas empresas para a gente se tornar sócio. E são empresas gigantes que atendem de maneira global. Nós estamos falando de Coca-Cola, Apple, Disney, Netflix, Spotify, Apple, Facebook, Microsoft, Google. Existem muitas empresas para a gente se tornar sócio, empresas gigantes. Então se você curtiu e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!